Saudações, eu não quero celular. Meu nome é Murilo e eu quero distrair a loja. O processo de integração do consciente com o inconsciente é um processo de recordação, no qual a consciência ela vai mergulhar nas memórias do subconsciente para ela conseguir desfragmentar elas, para ela conseguir montar essas memórias. Ela precisa olhar essa informação, encarar essa informação e reinterpretar essa informação, conseguir determinar um sentido, determinar uma coerência nos fatos. Ela precisa pegar tudo que aconteceu e determinar um significado maior para tudo isso. Porque tudo existe um motivo, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Cada detalhe tem um efeito que vai levar a um acontecimento maior, que abrange não só uma vida limitada do eu, mas de todos os seres. Todos os seres, eles são impulsionados, tanto conscientemente quanto inconscientemente, pelo caos. E o caos, ele repete padrões. E esses padrões, eles criam momentos de ordem. E todos os fragmentos de caos, todos os momentos caóticos, desordenados, eles acontecem com o propósito de manifestar aquele momento de ordem. A consciência eu, tudo que ela pode fazer na vida não é ter um controle sobre a vida, ter um controle sobre os acontecimentos. Tudo que ela pode fazer é plantar, é semear. Ela pode agir de uma forma em que desencadeie uma infinidade de acontecimentos que vão levar a algo maior. E isso vai gerar caos. Porém, dentro do caos vai haver um padrão. E esse padrão, ao ser compreendido, ele traz ordem e traz sentido a tudo. O que seria como a colheita do trigo, a separação do joio e do trigo, que seriam os acontecimentos caóticos e os acontecimentos ordenados. Então, esse processo de reintegração que a meditação acaba produzindo, a meditação faz o quê? Ela leva a gente a um estado de introspecção. A gente acaba aprofundando a consciência para as memórias internas, para dentro de si. Aí lá a gente começa a acessar as memórias do subconsciente que estão todas condensadas. E essas memórias, elas foram simplesmente armazenadas porque é o propósito. A vida vai passando, a gente vai armazenando as memórias, para que quando a gente entre nesse estado de introspecção, a gente consiga fazer a separação do joio e do trigo. O que isso significa? Significa a gente trazer a ordem do caos. A gente conseguir compreender o padrão do caos da nossa vida e conseguir enxergar a ordem nisso tudo. Só que para isso é preciso um equilíbrio emocional específico. Você precisa de um limite determinado de equilíbrio. Porque se você perde esse equilíbrio emocional, você acaba se impressionando com as emoções intensas que as recordações trazem. Essas recordações, elas são mais subconscientes do que conscientes. Então elas vão vindo à tona sem a gente perceber. E isso vai causando reações emocionais. Tais reações emocionais, se elas são desequilibradas, se a gente não consegue mantê-las em um eixo, a gente acaba se fragmentando mais. E a gente acaba ocultando de novo essa memória e acaba recriando mais formas mentais para ocultar essa memória. Aí o subconsciente vai ficando cada vez mais denso, e aí a gente acaba ficando cada vez mais distante do inconsciente profundo. Então a ideia é o quê? A ideia é a gente aprender a entrar nesse estado de gnose, de introspecção, e conseguir manter um equilíbrio emocional, conseguir ter um domínio relativo sobre as sensações, sobre as emoções,
para que a gente consiga utilizar a energia das emoções como chama, para a gente queimar todas essas formas mentais, todas essas memórias. Não em que a gente vá destruí-las, mas esse queimar que eu falo é um trabalho de osmose que a mente faz, que é a separação do joio e do trigo, a ordenação do caos. Ela faz isso de forma automática, de forma osmótica. Só que isso é um processo dolorido, porque as emoções vão vindo e elas vão vindo de forma cada vez mais intensa. Quanto mais próximo do núcleo, que é o inconsciente profundo, mais sensações virão, mais intenso será. E aí vai da gente aprender a desenvolver a resistência para que a gente consiga suportar os traumas e consiga reinterpretar os acontecimentos, reinterpretar as memórias, reordenar. Porque aí a mente vai fazer o quê? Ela vai pegar as lembranças, as criações mentais, que são formas de pensamento, e ela vai diluir, vai começar a diluir. Isso é o processo de alquimia, que é simbolizado pelo Baphomet, é o solve. Enquanto a criação de uma forma de pensamento é a gente coagulando a luz, então esse processo de dissolução das formas mentais é um processo de dissolvimento. Esse dissolvimento, ele é um processo que queima, porque é o processo de atravessar o abismo. É quando a consciência está começando a atravessar o abismo de Da'at. E se ela não consegue atravessar, ela fica presa ali nas ilusões de Da'at. Se ela consegue atravessar o lago de fogo, então ela consegue chegar em Keter. Keter, que seria o inconsciente profundo. Mas a mistura do preto e o branco